foi uma surpresa, assim, o convite da HarperCollins, porque eu nunca tinha pensado nos diversos livros que eu já criei projetos, os livros de poesia, dos futuros romances, né, de todos os projetos futuros aqui que eu já tenho em mente. Eu nunca tinha pensado em criar um projeto trabalhando com os textos do Saint-Exupéry. Eu não chamo de releitura, né, eu não trabalho com esse termo porque eu não quis reler, eu não quis trabalhar, eu criei em cima daquilo. Para mim é uma conversa em cima dos textos do Saint-Exupéry. Se eu pudesse mandar uma carta para o Saint-Exupéry e que ele fosse ler, né, seria esse livro, né? Então é uma conversa dos meus textos com os textos dele, tanto que os textos dele, os trechos que a gente escolheu, eles permanecem do jeito como estão no original, né? Na tradução que a HarperCollins tem, que é a tradução mais conhecida aqui no Brasil. Da forma como foi traduzido originalmente aqui no Brasil, os textos dele permanecem dessa forma, e ao lado tem os meus textos. A gente deixa bem destacado o que é dele, o que é meu. Então tem esse cuidado de manter a obra original como ela deveria ser e deixar bem claro que os outros textos, eles são minha criação, e às vezes eu tô interpretando o que eu acho que aquilo significa, ou às vezes eu tô dizendo o que eu sinto lendo aquele trecho do Saint-Exupéry. Eu trago essa ideia de ser uma conversa. É como se ele me falasse aquilo e eu estou respondendo. São respostas, comentários poéticos. E assim, eu fiquei muito feliz, claro, porque eu acho muito marcante um autor que vem da internet, né, que trabalha com nessa área, nesse momento contemporâneo de estar escrevendo poesia na internet, numa plataforma digital, tá junto a uma obra de um clássico, né, que foi endossado pela editora que publica o Pequeno Príncipe desde antes dele se tornar domínio público aqui no Brasil, que foi abraçado pelo sobrinho neto, se não me engano, do Saint-Exupéry. A gente mandou o livro pro pessoal da família do Saint-Exupéry. Então, assim, é uma coisa bem abraçada, e eu fico muito feliz. Então é um projeto inesperado e que eu abracei também, muito feliz. Então, eu não sei se tem um termo literário, técnico, para isso eu chamo de conversa. Para mim é uma conversa entre dois autores. Se eu tivesse a possibilidade de estar conversando com o Saint-Exupéry, de mandar uma carta para o Saint-Exupéry, ia ser esse livro, né? Se ele me falasse, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, a minha resposta, se ele me falasse isso agora, ia ser o que eu escrevi no livro, ia ser esse meu texto. Então é uma conversa entre dois autores de épocas diferentes que falam de sentimentos iguais. Eu acho que sim. Eu retrato o amor nos meus textos, retrato as relações sociais e retrato as relações interpessoais e as intrapessoais, né? Como você se relaciona consigo mesmo. Sempre retratei isso nos meus textos, desde os seus significados, as poesias, aos meus contos, as minhas prosas, tudo. Todos os meus textos, eles têm eles englobam esses temas, mesmo que sejam textos de ficção com personagens, eles geralmente englobam esses temas, mesmo que seja alguma fala. E o Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, também traz muito disso, especialmente nas relações entre pessoas, né? Entre os sentimentos. E quando eu comecei a escrever esse livro, né, os meus textos em cima dos trechos do Saint-Exupéry, eu acabei fazendo essa comparação, tanto que na apresentação do livro eu digo que isso é uma conversa entre autores, e que se eu pudesse, eu diria para o Saint-Exupéry que hoje em dia ainda existem rosas, ainda existem raposas e existem pequenos príncipes. Talvez não do mesmo jeito de quando ele escreveu o Pequeno Príncipe, mas eles ainda existem. As raposas hoje usam o Instagram, talvez as rosas tenham muitos likes, e que as pessoas talvez elas não saibam ainda se responsabilizar da maneira correta pelos sentimentos que elas cativam nas outras pessoas. As pessoas ainda não entendem talvez os preceitos e os conceitos, mas a obra do Pequeno Príncipe, ela é muito atual, e eu só dei a minha visão de um garoto de 23 anos que escreve e que vive esse mundo que a gente tem hoje como qualquer outra pessoa. Você acha que o amor é invisível aos olhos? Essa nunca fizeram. Eu não acho que o amor ele é invisível aos olhos. Olha pro seu lado direito. Esse eu vejo. Esse eu tô vendo. Você vê, né? Eu não acho que ele é invisível aos olhos. Eu acho que algumas partes dele são invisíveis. Mas eu acho que se a gente olha direitinho, a gente acha. Eu acho que você olhou direitinho, né? Eu acho que você achou. Bom, que bom. Isso mesmo. Obrigado, viu?
Essa foi boa. Fala, a resposta foi boa. Eu tô orgulhoso dessa. Todos os meus textos, né, tanto desse livro quanto dos livros anteriores, dos textos que só existem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eles falam majoritariamente da minha vida. Não necessariamente do momento agora, não necessariamente dos acontecimentos atuais. Eu trago muitas das minhas experiências de anos atrás, trago das minhas experiências desse momento, das experiências de meses atrás, experiências que realmente se concretizaram ou que ficaram só na imaginação, que ficaram só na expectativa. Eu trabalho muito com o reflexo daquilo que eu vivo, que eu sinto, que eu desejo viver, que eu deixei de viver, porque eu acho que eu tenho mais controle, mais autoridade e mais verdade quando eu falo da minha vida e das coisas ao meu redor e das pessoas ao meu redor. Então, sim, eu sempre tenho 90% da minha alma nos livros que eu escrevo. Tem momentos que eu não consigo escrever o que eu sinto. Eu acho que isso é normal, até mesmo para pessoas que vivem escrevendo aquilo que sentem. Às vezes a gente dá branco quando vai escrever um texto e às vezes simplesmente a gente não tem a força emocional para escrever sobre aquilo. E como escritor, eu acabei escrevendo sobre o fato de não conseguir escrever. Eu meio que dou esse gingado assim e acabo me deparando com uma situação em que eu simplesmente não consigo escrever sobre aquele sentimento e eu sempre consigo escrever sobre os meus sentimentos. Então, que diabos eu não estou conseguindo naquele momento e o que isso é, qual é a coisa especial ao redor disso, por que isso inibe a minha capacidade de escrever? Mas sim, já aconteceu de eu não conseguir escrever e de eu não conseguir escrever sobre o fato de não conseguir escrever. Tem pessoas que simplesmente pessoas e momentos e fatos e sentimentos que eles simplesmente não viram palavras e nunca vão virar palavras e eles permanecem na minha memória eternamente, mas eles jamais viram verso. A graça do amor, e eu sempre falo isso quando me dão uma abertura para falar isso, eu adoro fazer essa afirmação porque ela meio que choca, né? Que o amor ele é inventado. Que todos os sentimentos eles são inventados, porque as palavras foram criadas, né? A nossa língua e todas as línguas, o latim, tudo foi criado, foi um ser humano que foi lá e criou. Então a palavra amor, ela é uma criação humana que tenta englobar um sentimento que ele é universal e ele não se restringe à época, né? Esse sentimento que a gente sente foi sentido há 1000 anos atrás e enquanto a vida existir e pessoas trocarem olhares, o amor vai existir. Cara, quando eu vou falar sobre aprendizado, sobre amar e tentativa de amar e conselhos, eu tenho 23 anos, eu não tenho muito para ensinar para muita gente, eu tenho só para relatar. Eu relato o que eu vivo, eu relato o que eu sinto e se isso serve de alguma coisa para alguém eu fico feliz. E às vezes serve para mim quando eu paro com outros olhos e leio aquilo que eu escrevi. Mas hoje em dia a gente tem muito um termo que as pessoas usam, né? Os jovens, assim, sei lá, dos 15 aos 28, 29, que é coisa de joguinho. E o joguinho basicamente seria como se as relações entre pessoas, especialmente as relações amorosas, tivessem regras. E você tivesse que seguir essas regras para obter sucesso naquele momento. Né? E eu odeio isso, eu tenho muita raiva disso. Você simplesmente não pode ser aquilo que você quer ser, porque às vezes a regra do jogo não permite que você seja. E caso você seja aquilo, caso você faça aquilo, vai dar errado pra você. E eu tenho raiva de que as coisas, que os sentimentos deem errado, porque eu sou e quero ser aquilo que eu sinto que eu tenho que ser. Então eu não jogo de acordo com as regras do jogo que sei lá quem inventou, quais foram as convenções que as pessoas fizeram. Minhas regras elas são simples, elas são transparência, carinho, gentileza e verdade. Então se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas sobre o que eu aprendi no amor, não tenha medo da sua intensidade e não siga a regra do jogo dos outros, né? Seja sempre você mesmo, seja sincero, seja gentil, seja carinhoso e seja verdadeiro. Se eu não me engano, isso daí tá na sinopse do primeiro livro, eu acho. Eu acho que de falar dos meus temas de amar, sofrer e viver. Eu não acho que tem um mais fácil, nem um mais difícil. Esses três são os mais fáceis, na verdade, né? Amar, sofrer e viver são, acho que, os temas mais fáceis de escrever ou de produzir qualquer conteúdo artístico. Porque eles transbordam com muita facilidade. É meio que no momento que a gente transborda que a gente produz. Se eu tivesse que escolher um desses três, talvez seria o viver, porque o viver, por ser muito abstrato e muito abrangente, ele também engloba os momentos de calmaria e felicidade, que esses são, acho que, os mais complicados de escrever, porque quando a gente tá de boa com tudo, a gente só quer curtir aquilo e sentir, e não tá muito preocupado em relatar e desabafar.
não tem por que desabafar quando você tá feliz. Eu agradeço a todo mundo, né, todas as pessoas que me acompanham, que me leem na internet ou que me leem somente em livros, as pessoas que divulgam meu trabalho, que me ajudam desde sempre, as pessoas que me acompanham desde 2012, as pessoas que me acompanham hoje em dia, que me conheceram ontem, que me conheceram agora nessa livraria, as pessoas que ainda vão me conhecer, porque quando eu era pequeno e eu já escrevia os meus textos e eu comecei a mostrar eles de uma maneira completamente sem querer, eu percebi que a escrita para mim ela era um grito e ela não fazia sentido se não fosse ouvido por alguém, e que gritar no vazio não faz sentido para mim, ou seja, escrever para ninguém, para mim não faz sentido no meu coração. Eu sei que tem pessoas que se sentem muito satisfeitas e completas escrevendo nos seus blocos de nota e tendo aquilo para si, mas eu preciso mostrar para o mundo, eu preciso botar meus textos no mundo e não faz sentido escrever sem ter gente como vocês lendo, nem que sejam 10 pessoas, nem que sejam 5 pessoas ou que sejam 1 milhão de pessoas. Então eu agradeço a todo mundo que lê, a todo mundo que tem me acompanhado, que tem me dado força, né? Que leu o primeiro, que leu o segundo, que está lendo o terceiro agora e que está esperando o meu romance policial, meu livro de Young Adult, minha futura fantasia, né, meus próximos 10, 15 livros, porque eu vim aqui para escrever, eu sempre quis escrever, desde os 11 anos eu quero escrever e eu quero continuar escrevendo, aos 40, aos 50 anos eu quero ainda estar escrevendo, lançando os meus livros, né, talvez não um livro por ano, mas continuar lançando os meus livros, continuar unindo, né, trazendo pessoas para a livraria, para os locais, né, juntando gente. Minha mãe, no dia do meu aniversário, ela escreveu um texto dizendo que quando eu fui nascer, né, quando eu estava no dia do meu nascimento, ela foi pro hospital sozinha, dirigindo sozinha, e chegou lá sozinha, as enfermeiras, os enfermeiros atenderam ela, juntou todo mundo lá, e logo depois que eu nasci, tava o meu pai lá e o médico resolveu ficar lá na sala também para assistir o jogo de vôlei com meu pai, as enfermeiras ficaram lá e amigos foram para lá e juntou muita gente numa sala de um recém-nascido, que não era para ter tanta gente, e ela disse uma coisa ali no texto, que ela falou que ela deveria ter desconfiado desde cedo que eu teria o dom de unir pessoas, e eu sou uma pessoa que não faz sentido sem as outras pessoas. Como já dizia Emicida, eu sou como as palavras, e eu não faço sentido sem outras palavras, né? Eu preciso de outras palavras para formar uma frase. Então, é isso que eu quero dizer para todo mundo. Vocês são as outras palavras dos meus livros. Eu sou só uma delas. É nóis. Obrigadão, galera. Beijão. Obrigado, Livrarias Curitiba. Vocês são sensacionais. Contem sempre comigo pra tudo.